Amém. Glória a Deus. Mais uma vez a paz do Senhor, meus amados. Aproveitando que vocês já estão de pé, abra sua Bíblia, por favor, Efésios 6. Eu quero ler a partir do versículo 13. Capítulo 6 de Efésios, versículo 6. Assim. Quem já achou, dá um grito de aleluia. Aleluia! Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés, a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando com todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica para todos os santos, ou por todos os santos. Amém. Podeis tomar seu assento. Na verdade, a mensagem de hoje é a continuação da primeira mensagem que nós pegamos aqui nessa campanha, sobre batalha espiritual, vencendo as ciladas do diabo. Eu introduzi e disse que na próxima oportunidade a gente concluiria esta palavra. Então estamos aqui hoje com a responsabilidade de concluir a palavra de hoje. Nós vamos falar sobre a armadura de Deus, aqui expressa pelo apóstolo São Paulo, num sentido figurado, numa linguagem metafórica. Ele nos apresenta os elementos de uma armadura que Deus tem reservado para a igreja. Afinal de contas, nós estamos em guerra, nós estamos em batalha. Então a palavra de hoje é para guerreiro, é para soldado. A palavra de hoje é para aquele que está no fronte de batalha. Disse na abertura aqui que a igreja não é um divã de psicólogo. A igreja é o quartel general. Aqui nós ouvimos a palavra de comando do nosso general. Aqui nós ouvimos as ordenanças do nosso capitão. Aqui nós recebemos a diretriz, aqui nós somos treinados, aqui nós somos forjados para vencer essa batalha espiritual que enfrentamos dia após dia. Aqui nós somos equipados para lutar e para sermos vencedores na luta, na guerra, na batalha. Falamos também que a nossa batalha não é carnal. A nossa batalha é uma batalha espiritual. Então diga-se comigo: guerra espiritual se vence com armas espirituais. Portanto, o versículo 13 que nós lemos aí diz assim: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer inabalável. Então, meus amados, tomai toda a armadura. A palavra toda a armadura aqui é panóplia, que significa uma armadura inteira e completa. Não adianta tomar apenas um elemento, dois elementos ou três da armadura
Não adianta você pegar, vestir a couraça da justiça, botar o cinto da verdade, dependurar a espada do Espírito, empunhar o escudo da fé e sair sem o capacete da salvação, porque a armadura está incompleta. Tomai toda, completa, e vai desde os pés, a sandália dos pés, até o capacete ao alto da cabeça. Toda a armadura que está disponível, nós devemos tomar para que possamos vencer os nossos inimigos, né? Então, tomar toda a armadura de Deus. Quando a Bíblia fala tomar, a palavra traduzida para tomar é estender a mão e pegar. Estenda a mão e pegue. É Deus dizendo: a armadura está à disposição, a armadura está disponível. Estenda a mão e pega. Estenda a mão e toma posse. É tomar posse daquilo que Deus já reservou para nós. É tomar posse dos elementos que Deus deu para que eu e você saímos vencedores dessa batalha. Por que tantos crentes estão feridos? Por que tantos crentes estão agonizando, quase mortos, atingidos pelas investidas do inimigo? Porque não estão tomando toda a armadura de Deus, ou no mínimo não estão levando a sério essa batalha. Irmãos, estamos falando de coisa muito séria. Estamos falando de coisa muito profunda. E às vezes a gente não dá o devido valor, a devida importância a esse tema. Nós estamos falando de coisa muito importante, muito profunda. Batalha espiritual não é brincadeira. A Bíblia diz que Satanás, o vosso adversário, está ao vosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Você já teve a oportunidade de ver um leão caçando? Ele fica ali na espreita, na relva, na espreita, de preferência contra o vento, para que o vento não leve o seu cheiro até as presas e elas desconfiem da sua presença. Ele fica sempre à espreita. Quando uma presa descuidada, solitária, está ali dando bobeira, ele vai lá e dá o bote. E o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, caçando como um leão, buscando a quem possa tragar. Qualquer abertura que eu der, ele me pega. Qualquer vacilo que eu der, ele me traga. Então entendemos, portanto, a importância de estarmos aparelhados para essa batalha. Sabe por quê, meus amados? Porque nós, para termos vitória, precisamos estar fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Não é no braço que a gente vai vencer essas lutas. Não é na nossa força, não é na nossa intelectualidade, não é na nossa inteligência, não é na nossa agilidade ou habilidade, não é nas nossas possibilidades que nós vamos vencer. O apóstolo Paulo diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Você não vai vencer o diabo no braço. Você não vai vencer o inimigo no grito. Você não vai vencer o inimigo com dinheiro, com roupa cara, com roupa boa, não. Vencer esse inimigo invisível é somente com o poder sobrenatural de Deus sobre nossas vidas. Sabe por quê? Porque a luta, ela é injusta se ela for feita só na carne. Eu já disse aqui para vocês que o menorzinho dos demônios, o pé de chinelo, o lagartixa, aqueles que vivem descendo aí em encruzilhadas, em terreiros, os menorzinhos, eles são mais poderosos do que o ser humano. Eles são muito mais fortes do que nós, né? E olha que interessante, existe hoje uma classificação de quem é o mais forte do mundo. E eu fui pesquisar, eu descobri que hoje, atualmente, o mais forte do mundo é um cidadão chamado Marius. Não sei se pronuncia o nome dele, não.
Ele tem 1,85 m e tem 142 quilos de massa, só massa muscular. E ele venceu a competição entre vários outros do mundo, como sendo o mais forte, tornando-se o homem mais forte oficialmente do planeta Terra. Mas não é na força do Darius que ele vai vencer o inimigo. E olha mais, não é na agilidade daqueles que sabem lutar artes marciais, do Bruce Lee, do que mais aí, do Jack Chan, né? Do Donnie Yen, que são os mestres das artes marciais. Não é na agilidade dos lutadores que nós vamos vencer a luta contra o Império das Trevas. Também não é no nosso poder aquisitivo, nem no nosso poder político, nem tampouco no nosso poder militar, que nós vamos vencer as forças do mal nesses dias terríveis, nesse mundo tenebroso. A Bíblia diz que nós só vamos vencer essas forças malignas no poder do Senhor e na força do seu poder. Aleluia! Fortalecendo no Senhor e na força do seu poder, usando as armas de uma armadura que ele deixou para a igreja aqui disponíveis. Revestimos de toda a armadura de Deus para podermos permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Sobre ciladas eu já falei na primeira mensagem. Vamos começar aqui a falar sobre os elementos dessa armadura. Esta armadura está disponível para todo aquele que é servo do Senhor. Talvez você, tudo que eu falar aqui você já ouviu. Talvez hoje não seja uma mensagem diferente. Talvez hoje não seja uma mensagem impactante. Talvez hoje não seja uma mensagem que vai arrancar admiração. Também não é esse o objetivo. Mas é a palavra de Deus disponível para nós nessa noite. Apresentar essa armadura. Você já conhece? Vou apresentar aqui elemento por elemento dessa armadura que Deus já deixou à disposição da igreja. Primeiro, Paulo começa dizendo assim, ó, no versículo 14. Se você puder deixar sua Bíblia aberta, faça assim, para que você possa acompanhar o raciocínio da mensagem. Estai, pois, firme. Estar firme é a mesma coisa que estar inabalável. Estar firme é estar sustentado. Estai, pois, firmes, cingidos o vosso lombo. Algumas traduções diz assim, na minha está dizendo, cingindo-vos com a verdade. Então, o primeiro elemento da armadura que Paulo apresenta é o cinturão da verdade. O cinto é utilizado pelo soldado para prender as suas vestes, a sua túnica que era solta, para prender a sua túnica e também para ajustar a sua couraça. Servia também para pendurar a espada, as adagas, ou até mesmo os dardos e aquilo que fosse necessário para que ele pudesse carregar pendurado na cintura. Então, ela era posta em torno dos lombos ou da cintura, que era útil para prender as armas. E Paulo está dizendo que nós precisamos estar cingidos com o cinturão da verdade. Essa verdade, em primeiro lugar, é a verdade de Deus. É a verdade acerca de Deus. É a verdade acerca das coisas celestiais, das coisas espirituais. É a verdade acerca dos mistérios e da revelação de Deus através da sua palavra. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos, porque a verdade é libertadora. A verdade não deixa a gente cativo, a verdade não deixa a gente alienado, a verdade não deixa a gente preso a dogmas, a paradigmas humanos. A verdade nos leva ao pleno conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, conhecer a verdade de Deus é não viver de acordo com a falsidade do mundo. A verdade é o extremo oposto da mentira, porque a mentira é filha do diabo. Da mesma sorte que todo aquele que mente também é filho do diabo.
Porque o diabo é o pai da mentira, do engano, do engodo. E a Bíblia diz aqui que nós temos que lutar contra as astutas ciladas. O engano, a falsidade, advém do nosso inimigo. Portanto, nós, como guerreiros, como opositores, nós temos que andar circundados da verdade. Aleluia. Circundados da verdade. Seja verdadeiro, seja íntegro. Aqui jamais no sentido figurado, metafórico, é a gente ser íntegro, verdadeiro. Porque o cinto, ele cobre os 360 graus que circula o nosso corpo, a nossa cintura inteira. Mas tem gente que é verdadeiro pela frente, mas por trás é falso. Tem gente que pela frente fala a verdade, mas por trás diz falsidades e mentiras. Precisamos viver a verdade, fale a verdade, pregue a verdade, viva a verdade, busque andar na verdade, cinja-te com a verdade, porque a verdade ela é libertadora. Eu disse que o cinto ele é um suporte para a espada. Não adianta eu carregar uma Bíblia na mão se eu vivo uma vida de mentiras. Não adianta eu andar com a Bíblia na mão, com a espada, se o meu cinto está frouxo. Se o meu cinto está frouxo, a armadura solta. Se meu cinto está frouxo, as roupas impedem-me de andar. Se meu cinto está frouxo, tudo que está pendurado nele cai. E aí é um momento propício e oportuno para que o diabo me ataque e me vença. Portanto, cingivos na verdade. Paulo disse: cingivos na verdade, ou com a verdade. É ser verdadeiro, queridos. Ser verdadeiro diante de Deus, ser verdadeiro diante dos homens, ser verdadeiro, inclusive diante do mundo das trevas, que é o nosso campo de batalha. Então, a palavra que Paulo usa aí, a expressão que ele usa aí, dá a entender que cingir da verdade é prender ou equipar-se com o conhecimento da verdade, equipar-se, apoderar-se com um equipamento ou com o conhecimento da verdade. Nós estamos vivendo um mundo cheio de mentira e falsidade. Muitas pessoas pregando mentira na internet, pregando mentira na televisão, pregando mentira na rua, falando mentiras, falando heresias, distorcendo a palavra, distorcendo a verdade. E isso é um perigo para quem não está com o cinturão da verdade amarrado à sua cintura, amarrado aos seus lombos. Tenha consigo sempre a verdade. Jesus disse assim: ó, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ainda no versículo 14, Paulo diz: vestindo-vos da couraça da justiça. Vestindo-vos da couraça da justiça. Couraça é um colete, uma espécie de colete à prova de balas, que a gente conhece hoje, que a polícia usa, né? Mas Paulo estava falando de um colete forjado, de um colete feito de couro, né? Muitas vezes até revestido com couro ainda com pelo. Outros tinham várias formas de fabricação dos coletes, mas o militar ele tinha como assim, umas escamas de ferro penduradas a fim de proteger tanto a parte da frente do tórax como as costas do soldado. E esse colete servia para evitar que esse soldado recebesse golpes nos seus órgãos vitais. Aqui no tórax estão os nossos órgãos vitais: coração, pulmão, estômago, fígado, rins,
e tantos outros que a gente sabe. Então, proteger essa região para o soldado era uma forma de evitar que ele fosse abatido facilmente. Vestindo a couraça da justiça. Esse peitoral, esse colete, ele representa figuradamente, metaforicamente, uma vida íntegra de retidão na presença de Deus e das pessoas que estão ao nosso redor. Aleluia. O sentido amplo dessa expressão significa o estado daquele que é como deve ser. Aquele que é como deve ser. Você é como deve ser. Você faz como deve fazer. Você fala como deve falar. Você pensa e você age como deve pensar e como deve agir. Isso é justiça. Aquilo que é correto. É retidão. Então nós temos pessoas aqui que conhecem direito. Manivaldo está ali para não me deixar mentir. A justiça é aquilo que é o correto a ser feito. A coisa certa. O correto a se fazer. Você cobrou, tem que pagar. Porque isso é o correto a se fazer. Você pediu emprestado, então devolva. Porque isso é o correto a se fazer. Né? Você falou que vai, então vá. Você falou que vem, então venha. Porque isso é o correto a se fazer. Retidão. Nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas não estão mais agindo com retidão. Onde o sistema, né? Sabe aquele jeitinho brasileiro que muitos crentes praticam? Isso é injustiça. Mas Paulo está nos chamando nessa noite, a palavra está nos chamando nesse momento a estar vestidos da retidão, vestidos da justiça, vestidos daquilo que é correto a se fazer. Glória a Deus, aleluia. Correto a se fazer. Vestir a couraça da justiça. Sem essa couraça, o soldado romano estava vulnerável. Estaria vulnerável. Ou recebeu uma pancada, ou recebeu um golpe de espada, ou recebeu uma flecha. Está vulnerável. Mas com essa couraça, ele estava protegido. Quantas pessoas têm sido derrotadas, irmãos? Quantas pessoas têm escandalizado o Evangelho? Quantos crentes dentro das igrejas escandalizando o Evangelho, a verdade? E aí você vai evangelizar, você vai pregar, e a pessoa diz: ser crente como o fulaninho ali, o Zezinho da cruz, eu prefiro ficar onde eu estou. Ser crente como a irmã Maria Santinha ali, lá na tua igreja, eu prefiro ficar como eu estou. Então nós estamos vivendo uma época de pessoas que estão envergonhando o Evangelho. Mas nessa noite nós estamos chamados a vestir a couraça da justiça, a vestir a couraça da retidão, a andar e fazer aquilo que é correto. É o estado daquele que é como deve ser. Quem está entendendo? Aleluia. Glória a Deus. Vestidos da couraça da justiça. Versículo 15. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. O soldado romano também tinha os calçados especiais, né? Composto de 2 elementos, de sandálias e grevas. A sandália dos soldados, ela era acoplada com um monte de cravos, uma grande quantidade de cravos, que dava estabilidade e firmeza ao soldado na hora de andar por lugares íngremes, na hora de andar por lugares escarposos, escorregadios, ou cheios de pedregulhos. Eu não sei vocês, mas eu, quando era pequeno, a gente usava um chinelo, usava tanto, que
ia andar, dava passado, vai fazer altos, e para a gente cair, era, né, 2 tempos. Então imagine um soldado andando com o sapato careca, ou até mesmo descalço, ia inviabilizar a marcha desse soldado. Então suas sandálias eram fabricadas de acordo com a necessidade de mantê-los firmes no caminho e de dar agilidade na sua caminhada. Aí tinha um monte de cravinhos incorporados, acoplados nessa sandália. Mas tinha também uma greva que ia do joelho até o tornozelo, protegendo a região das canelas, né? Para na hora que ele andar, às vezes até a cavalo, passava por abrolhos, por espinhos, e esses espinhos não lhe rasgavam as pernas, e até mesmo proteger de golpes na luta corpo a corpo durante a guerra. Então, vamos fazer o seguinte: calçai os vossos pés com a preparação do Evangelho da paz. Então, a proteção do nosso andar, a proteção dos nossos pés é o Evangelho, é a palavra de Deus que nos foi otorgada por Cristo através do Espírito Santo. Calçar os pés na preparação do Evangelho da paz. Por quê? Porque são os pés que levam o pregador até o lugar onde deve se pregar o Evangelho. São os pés que nos levam às regiões onde Deus quer nos mandar para a pregação, para a anunciação do Evangelho. Então nossos pés têm que estar preparados para a pregação desse Evangelho. Então, quando Paulo diz assim, calçai os pés com a preparação. Preparação aqui significa prontidão. Preparação aqui significa, né, estado de alerta, de estar preparado, de estar pronto, de estar ativo na pregação do Evangelho. Anunciar a palavra. E isso aqui, meus amados, é de suma importância, assim como é o nosso falando, é para a igreja de Cristo estar calçada, preparada na pregação do Evangelho. Glória a Deus. Porque existe muito terreno escorregadio, existe muito terreno liso, e se teus pés estiverem desprotegidos, você cai. Tem muitos aí com sapatos escorregadios, escorregando para lá, escorregando para cá, não mantém o foco, não mantém a direção, não mantém-se no caminho certo. Suas pernas são bambas, porque seus pés estão escorregando, não estão preparados, não estão equipados com esse sapato maravilhoso, gostoso, glorioso, que é o Evangelho da paz. Ainda no versículo 16, Paulo diz assim: embraçando sempre o escudo da fé. Não é de vez em quando, é sempre. Não é só no dia do culto de oração, no dia, é sempre. Embraçando sempre o escudo. Esse escudo que Paulo está falando não era aquele escudinho redondo que vem nos filmes de guerra, épica. É um escudo grande e quadrado. A palavra escudo, no grego, ela tem a mesma raiz da palavra porta. Porque o escudo parecia uma porta. Era chamado de quadrilon. Ele protegia o soldado da ponta dos pés até o alto da cabeça. A altura média do escudo era de aproximadamente 1,70 m. Então ele era, o soldado colocava esse escudo aqui e todo o seu fronte, toda a sua frente estava protegida. Tomar o escudo da fé para que possais resistir. Cadê? Com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, escudo grande. As mães gregas diziam para os filhos, naquela época, que iam para a guerra: vai
poder carregar um cadáver. Então é um escudo grande. Não é um escudinho redondinho pequenininho, né? Que o soldado utiliza ali com pouca arma. Na luta corpo a corpo, é um escudo grande que protege tudo. Assim é a fé que a Bíblia exige de mim e de você. Não é uma fé pequena. Muita gente fala errado, não é uma fé do tamanho do grão de mostarda. Não é o tamanho do grão de mostarda. É a fé como do mesmo jeito do grão de mostarda. Mas não é uma fé pequena. Tem que ser uma fé grande. Porque se tua fé for fraca, se tua fé for pequena, o inimigo te atinge. Porque o escudo ele vai nos proteger contra as armas de longo alcance. Se Paulo estivesse escrevendo hoje, ele diz assim: tomai, sobretudo, o escudo da fé, para que vocês possam se proteger contra as balas do AR-15, da ponto 40, da pistola automática, das armas de longo alcance. Mas ele falou, as armas de longo alcance da época eram as flechas, arco e flecha, de longo alcance. Então ele disse: vocês precisam se proteger, porque o inimigo ele lança dardos inflamados. Sabe o que é isso? É você pegar a flecha, colocar combustível na ponta dela e tocar fogo antes de atirar. Aquela flecha, além de perfurar o alvo, ela incendeia. As flechas que Satanás lança contra nós é assim: se ela nos atingir, às vezes vem a flecha da inveja e atinge a gente, e além de ferir o local, ela incendeia todo o nosso corpo, todo o nosso ser. Às vezes vem a flecha da lascívia, do desejo pecaminoso, e se ela nos atingir, se ela não for defendida pelo escudo da fé e ela nos atingir, ela contamina todo o nosso ser. E Paulo está dizendo: embraçai sempre, tomai o escudo da fé para apagar os dardos inflamados do inimigo. Esse escudo é a nossa fé. É a nossa fé. Nós precisamos vencer. Nós não estamos aqui lutando para perder. Estamos aqui lutando para vencer. Cadê o tutorial do Senhor nessa noite? Deixa Deus e o diabo ver que você está na luta para ganhar, você está na luta para vencer. Aleluia. Você vai sair daqui nessa noite equipada. Não haverá demônio que vai resistir aonde você passar. Porque ele vai ver um soldado armado e preparado para vencer. Vai para frente, que a hora está acabando. O versículo 17 fala assim: tomai também o capacete da salvação. O capacete é outro equipamento importantíssimo para o soldado romano. Ele era feito de metal, poderia ser bronze, poderia ser ferro, ou outro metal qualquer disponível. E ele protege, é responsável por proteger uma região vital do corpo, que é a cabeça. Então veja só, ele é feito de vários metais, e ele vai proteger o nosso centro nervoso, vai proteger a nossa mente, vai proteger a nossa intelectualidade, vai proteger a nossa cabeça contra os ataques do inimigo. Oh, pregador, não entendi, vou te explicar. Como foi que Satanás conseguiu vencer Eva no Éden? Lembrou? Olha, você, vamos morrer não.
Deus mentiu para vocês. Não é bem desse jeito que ele falou, não. Ó, atacando a mente, pensamento. Olha, se vocês comerem dessa fruta, vocês vão ficar iguais a Deus, conhecendo o bem e o mal, e atingindo a cabeça dela. Ela tinha que ter a certeza do que Deus havia dito: não como, porque se comer você vai morrer. Ela tinha que ter ali guardado consigo a promessa, né, de Deus. Ela tinha que ter guardado as palavras de Deus, a esperança em Deus. Mas ela deu ouvidos à voz do inimigo e ele entrou na sua mente, e a sua mente mudou, e saiu da presença de Deus, de viver eternamente com Deus, para viver uma vida curta e mortal, simplesmente porque não protegeu a sua mente. E quantas pessoas não saíram daqui porque ouviram falar de coisas que atingiram a sua mente, o seu modo de pensar e reação. O campo de ataque mais comumente praticado por Satanás é o ataque na mente das pessoas. Mexe com a cabeça das pessoas. Aí uns são enganados pela avareza, estão na igreja, mas são atingidos por uma avareza e quer sair, quer ganhar dinheiro de qualquer jeito. Outros pela sensualidade, outros são seduzidos, não é, pelo poder. São coisas, são ataques que o diabo tem feito à mente das pessoas. Aí ele coloca na mente: ninguém gosta de mim, não. Ninguém se importa comigo nessa igreja, eu vou sair. Aquele grupo lá, ele tem a panelinha, tem uns chegados, não está aqui não, ele vai sair. Isso, irmão, repreenda. É seta do inimigo tentando atingir a sua mente. Outros pensam assim: já tem mais de 2000 anos que João falou, filhinho, já é a última hora, Jesus está voltando, e Jesus não voltou ainda. Ele vai voltar não, vai desviar, vai sair, isso é uma mentira. Estão mexendo na cabeça das pessoas. Mas aí Paulo diz: tomai sobretudo o capacete, tá? Ou seja, você tem que ter certeza aqui, ó, dentro da sua cachola, que você é salvo, que o céu é real, que Jesus vai voltar, que o inferno também é real, e que aquele que não obedecer, aquele que não viver na presença, que não fizer a vontade do Senhor, vai perecer. Você precisa ter certeza. Isso é o capacete da salvação em ação, protegendo a sua cabeça. Tenha certeza, tenha firmeza no seu pensamento. Quem prometeu não é homem, aleluia. Quem prometeu não é ser humano. A palavra do Senhor diz: eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Não disse mais: fora de mim não há salvador, não há salvação. E ele prometeu: eu vou, mas eu volto para levar vocês para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. É promessa da Bíblia. Creia na palavra que você lê, creia no evangelho que você ouve, creia na mensagem do Senhor e guarda isso na sua cabeça. Não deixa ninguém arrancar de você. Capacete da salvação. E para encerrar, tomai também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito é a palavra de Deus. A espada é do Espírito, mas está à nossa disposição. A espada, que é a palavra de Deus, é do Espírito, porque foi o Espírito de Deus que inspirou os escritores sagrados a comporem os livros da Bíblia. É o Espírito de Deus que trouxe a mensagem
mensagem que inspirou o coração e a mente dos homens e mulheres que escreveram os livros da Bíblia. E ninguém melhor do que o autor para explicar o que foi que ele escreveu aqui. O que o Senhor quis dizer com isso? O que significa essa expressão? O que significa essa palavra? O Espírito Santo tem todas as respostas para as nossas dúvidas. Empunha a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Agora, irmãos, manusear a espada tem que ter cuidado, tem que ter treinamento, tem que ter habilidade. Nos exércitos antigos, quando o menino era iniciado, não colocava a espada de verdade na mão dele, era uma espada de madeira. Ele treinando, né? Para todo iniciante, a espada de madeira, porque quem não tem habilidade para manusear uma espada de verdade pode acabar se cortando. Quem nunca cortou o dedo com uma faca na cozinha? Imagina uma espada que você fica lá. Então, é preciso ter habilidade. E essa habilidade, meus queridos, você consegue lendo a palavra, meditando na palavra, estudando a palavra, comendo a palavra, ouvindo a palavra e praticando a palavra. Em Apocalipse está escrito: bem-aventurado é os que leem, bem-aventurado é os que ouvem, bem-aventurados os que praticam as palavras escritas nesse livro. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho, ela é o pão que alimenta a nossa alma. Tanto é que o hino da Cassiane estava errado. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Não. Alimento é a palavra. Jesus falou assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A oração é comunicação com o céu, comunicação com o nosso general. Mas o que nos alimenta de fato é a palavra de Deus, porque ela é a espada do Espírito, é uma arma tanto de ataque como de defesa, nos ajuda a lutar, a combater e a ferir o inimigo. Porque a gente não pode ficar só na defensiva, tem que ir para cima, vai para cima. Jesus falou assim, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí eu lhe pergunto, uma porta é um elemento de ataque ou é um elemento de proteção? Ataque ou proteção? Então isso quer dizer que a gente tem que ir para cima. Vai para cima dele. Vai para cima das ordens. Parte com sua espada na mão, com seu escudo empunhado, vestido a armadura, vai para frente. Pensa na cena, eu com o meu escudo aqui, você com o seu aqui, o outro irmão com o outro aqui, está aí batalhando de soldados com o escudo em pé, vindo a barreira. Qual é o demônio que entra? Qual é o inimigo que consegue resistir ao batalhão que está com seu escudo na mão, no braço, protegido da cabeça à planta do pé, com uma fé inabalável? Não há inferno que resista, não há porta de inferno que resista, não há demônio que resista à igreja que está armada, equipada com a armadura de Deus. Não há que resista. E para finalizar, Paulo diz assim, orando pelo tempo com súplica, mas orando com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. A oração
ela vai complementar, vai coroar toda esta ação de colocar a armadura. Era costume dos romanos, depois que o soldado vestia a roupa, a armadura, estava todo equipado, ele sentava-se ali com o seu comandante, com o seu general, fazia uma refeição juntos e depois eles faziam oração aos seus deuses pedindo proteção, faziam oração às suas divindades pedindo vitória. E é o que Paulo está dizendo: fez tudo, fica firme. Ora, a sua divindade é melhor do que todas as outras. O seu Deus é maior do que todos os outros deuses. A sua fé nele pode muito mais do que a fé de todos os homens reunidos em todos os deuses dessa terra. Então, vistam-se, fortaleçam-se e orem para que o vosso Deus nos dê a vitória. Aleluia! Louvado seja Deus! A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Vamos repetir? A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Só vocês. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Não podemos vacilar, porque a luta, a batalha é termina todo momento, todo instante. Nós precisamos estar armados. Coloque sua arma na mão, vista sua armadura e vai para cima, sem medo, sem titubear, porque quando você resiste ao diabo, ele foge. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. Fique em pé, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Nós vamos estar orando por sua vida, ungindo você. Aqui estão alguns pedidos já. Nós também estaremos apresentando ao Senhor esses pedidos. Então, para que tenha tempo, vocês podem fazer as duas filas aqui. Nós vamos estar ungindo com óleo, né? Enquanto estaremos apresentando também, além da sua vida, os seus pedidos, para que Deus que ouve, Deus que vê, Ele possa estar atendendo as petições nesta noite. Pode começar a orar comigo, Senhor Jesus. Deus eterno, Deus poderoso, estamos mais uma vez na tua presença, Pai. Mais uma vez, crendo na tua palavra, crendo que o Senhor é fiel, que o Senhor é poderoso, para cumprir e fazer muito mais do que nós pedimos e pensamos. Aqui está a tua igreja, Senhor, na luta, na guerra, na batalha. Estamos falando hoje para soldados, para guerreiros. Senhor, aleluia, nos ajude nas nossas fraquezas, nos ajude nas nossas dificuldades. Repreende, Senhor, todo mal. Aqui está o Senhor, os pedidos nesta caixa. Atenda, Senhor, para cada petição nesse momento. Atenda, Senhor, para cada necessidade. Atenda, Senhor, aleluia, para os teus filhos que aqui estão crendo que o Senhor pode todas as coisas. Estão recebendo
Amém, Senhor.